Eu sou casada desde 2010 e eu te garanto que vida de casado não é um mar de rosas e que um casamento perfeito não existe. Casamento perfeito só poderia ser possível se o homem fosse surdo e a mulher fosse cega, né? Porque, vamos ser sinceros, mulher é um bicho que gosta mesmo de intimidar. Dizem que mulher é uma criatura que só fica falando, mas vamos falar a verdade. Se o homem ouvisse da primeira vez que ela falasse, ela não precisava ficar falando, porque uma mulher irritada, acredite, ela é capaz de ficar falando por 2 horas e no final ainda dizer: prefiro ficar calada. Você pensa, o meu marido também reclama que eu falo. Ele tá sempre falando: mulher, você me manda muitos comandos ao mesmo tempo. Só que não é ao mesmo tempo. Eu chego nele e falo assim: Fih, vai lavar a louça, que a pia tá cheia. Mas o bonito, ele continua no celular. Aí passa uns 3 minutos mais ou menos, eu chego pra ele e falo: dobra essa roupa, homem. E ele lá, ainda com o rego colado no sofá. E eu tô o tempo todo em movimento, então eu acabo percebendo as coisas. Aí passa mais um pouquinho, eu olho pro lixo e eu percebo que o lixo tá cheio. Aí eu vou e falo pra ele: joga o lixo fora. Aí ele me solta: mas você joga muitos comandos ao mesmo tempo. Sendo que foi ele que deixou acumular. O meu filho, ele também é assim. Quando ele tá jogando videogame, eu falo: filho, vai escovar os dentes. Mas ele continua lá, entretido no videogame. Só que o tempo tá passando e com ele os comandos vão aumentando. Porque o problema dos homens é que eles têm dificuldade para ouvir. Por isso que a mulher, ela já nasce com uma bateria de vida útil maior para poder falar mesmo. Principalmente depois que a mulher se casa. Porque enquanto a gente tá naquela fase do rolo, naquela fase do só se ver no fim de semana, tanto o homem quanto a mulher, ela já é mais assim de boa. Porque no comecinho do relacionamento, ela não vai pegar teu celular, ficar fuçando, te tacar na parede e te intimidar. Quem que é essa vagabunda que você tá conversando aqui? O homem também, ele vai ser vaidoso. Vai usar perfume, porque depois que a gente casa, a gente sabe que o único perfume que a gente sente é o que o bom ar não conseguiu apagar depois que ele saiu do banheiro. E eu sei que vai ter gente que vai defender e falar: não, Lilica, tem bastante homem sim que continua usando perfume depois que se casa. Tá, mas a gente sabe que muitos deixam a vaidade de lado, sabendo que as mulheres também gostam de homens bem cuidados. Na verdade, 80% das mulheres gostam de homens bonitos e bem cuidados. O problema é que, 80% dos homens lindos e bem cuidados, eles geralmente não gostam de mulheres. Mas o importante é tentar manter uma relação boa, mesmo depois do casamento. Porque pensa, você vai passar a dividir o mesmo teto com aquela pessoa e o mesmo banheiro, o que causa uma crise no casamento. Quer ver uma família desunida? É colocar 5 indivíduos em uma casa com um banheiro só. Que aí você nunca mais vai julgar aquele programa Casos de Família. Você lembra? Daquele programa que até voava sapatada no palco? O povo se pegava, as cadeiras voavam, a mulherada uma agarrava no cabelo da outra. Porque briga de mulher é assim, a gente vai no cabelo. O homem não. Ele vai no soco, ele vai no chute. Agora a mulher... é um bicho perverso, porque além de querer fazer doer, ela também quer desembelezar a outra, arrancando os cabelos. Dificilmente você vai ver um homem brigar puxando os cabelos. Se acontecer, é porque ele faz parte daqueles 80% que são lindos e não gostam de mulheres, né? E o que mais tinha nesse programa era a mulher tirando o tufo do cabelo uma da outra. Mas para não dar problema pro programa, toda vez que a turma começava a se arrebentar ao vivo, aparecia lá, você lembra? 2 negão careca com 2 metros de altura para separar a turma. E nesse momento, a câmera, ela focava na plateia, para não mostrar a pancadaria do povo se descabelando. Mas olha, a cara da turma da plateia, sabe aquela cara de alegria de ver porrada ao vivo? A cara deles era melhor do que a cara do público do Ratinho. Mas hoje eu vou te contar o que me fez pensar em divórcio e o que eu faço para driblar essa situação que na verdade ninguém quer passar. Como eu disse, não existe casamento perfeito.
E é muito mais fácil desistir diante de um problema do que tentar se esforçar para tentar dar certo. Aqui em casa, a gente nunca teve assim, nenhuma discussão grave de, por exemplo, um gritar com o outro ou de quebrar alguma coisa em casa. Mas opiniões diferentes, ponto de vista diferente, isso sempre vai existir em qualquer união, porque somos dois seres diferentes e com personalidades diferentes. Então, acontece de às vezes eu não concordar com meu marido ou ele ter um ponto de vista diferente, e isso é totalmente normal. Se a gente for procurar uma pessoa que sente, que pensa e que age de uma forma totalmente igual à nossa, sério, a gente nunca vai encontrar, porque somos únicos. A reconciliação faz parte das nossas relações e é comum todo mundo que se casa em algum momento do casamento pensar em se separar. Isso não significa falta de amor, porque você pensar é uma coisa, agir é outra. Hoje eu não penso em me separar, mas eu confesso que eu já pensei, porque todo mundo tem um momento de dificuldade no casamento. É claro que nos primeiros 3 anos de casamento, que são considerados os 3 primeiros anos como recém-casados, pode ser mais fácil a gente não pensar muito nisso. Mas depois que os anos passam, depois que os filhos nascem e consequentemente as responsabilidades aumentam, é comum a gente ter um pensamento ou outro sobre separação. E comigo foi assim também. Quando eu pensei em me separar, foi depois que meu primeiro filho nasceu. Eu tive meu primeiro filho 4 anos depois de me casar. E até ali então, a gente nunca tinha tido nenhuma discussão. Mas depois que o filho nasce, o trabalho aumenta. E a gente começa a ver as atitudes do outro com o filho. E isso acaba muitas divergências. Porque até o momento então, era só vocês dois. Ainda não tinha ninguém para testar sua paciência, para testar o seu físico e nem o seu emocional ao limite. Porque é isso que uma criança faz. Ela testa o seu emocional ao limite. E cada um vai querer criar do seu jeito, vai querer fazer do seu jeito. E isso gera muitos conflitos entre o casal. Eu não sei como que tem gente que pensa que filho segura a relação. Porque é totalmente contrário. O filho, ele vai colocar a relação em prova. Se a relação já não estava boa sem ter uma criança no meio, por favor, não faça um filho. Mesmo relações estáveis, mesmo relações pacíficas, elas ficam sim abaladas com a chegada de uma criança. Como no meu caso, eu me sentia um pouco sobrecarregada, porque o meu marido, na época do meu primeiro filho, ele saía muito cedo para trabalhar e ele chegava em casa lá pelas 11 horas, meia-noite. Então eu ficava muito tempo sozinha, eu fazia tudo sozinha com meu filho e eu não tinha quem me ajudasse em nada. Então por isso eu me sentia sobrecarregada. Então nesse momento eu pensei em me separar. Foi aí que eu decidi contar tudo para ele. Contar como eu me sentia, contar que eu não estava me sentindo feliz por ele não estar sendo tão presente. Mas o que aconteceu? Ele falou assim pra mim, a gente sentou, conversou, e ele falou assim que ele sentia muito por não conseguir estar presente, mas que nos dias de folga dele, ele ia tentar fazer o máximo que ele pudesse para tentar me ajudar. Então, ouvindo isso, eu resolvi me esforçar. E ele cumpriu a promessa dele, porque foi uma fase difícil, mas passou. Na vida é assim, sabe? Tudo passa. Se você é uma pessoa solteira e é feliz assim, tá tudo bem. Se você é uma pessoa que não quer ter filhos, tá tudo bem. A gente tem que viver do jeito que a gente acha que vai ser feliz. Eu sou do tipo de pessoa que eu amo ser casada, que eu amo ter filhos, porque eu amo estar rodeada de pessoas que eu amo. Casamento realmente não é fácil. Como dizem, é a união de uma pessoa que nunca se lembra de datas e da outra que nunca se esquece. Mas eu amo estar casada porque é ótimo ter uma família unida, é ótimo compartilhar momentos felizes e também ter a chance de ensinar valores àqueles que você teve o privilégio de trazer ao mundo. Olha que máximo!
Eu acho até que Deus foi muito bom comigo por me dar uma vida que eu sempre sonhei em ter ao lado de pessoas maravilhosas. E eu espero muito que você também consiga ter uma vida maravilhosa, porque você também merece. Só não idealize uma vida perfeita, tá? Porque a gente não precisa ter uma vida perfeita. O que a gente precisa é ter uma vida feliz. E para ter uma vida feliz, quem decide o caminho é você. Então esse é o meu relato do dia que eu decidi me separar. Para você que está passando por um momento difícil no casamento, ou para você que acha que casamento não é para você, e para você que acha que o casamento é perfeito, tá? Então é isso. Eu espero que sirva de um incentivo para quem não se casou ainda e para quem se casou e está pensando em desistir, porque a vida é assim, como eu falei. Tudo tem o seu momento difícil, aquele momento que você pensa em desistir de tudo, mas é só uma fase e essa fase sempre passa, tá? Vamos ser felizes, vamos lutar para ser feliz ao lado de pessoas que a gente ama.